Telespectadores do programa Mundo Animal, estamos de volta entrevistando Gleice de Oliveira, publicitária formada pela USP, com mestrado em envelhecimento dos profissionais da área de saúde e especialista num tema que ela vai explicar para a gente o que é agora, que é semiótica. Gleice, o que é semiótica? Semiótica é o estudo dos signos. Signo é qualquer elemento, qualquer símbolo que passe uma mensagem. Tá? Para que isso serve? Então, por exemplo, se eu pegar um cartão seu, se eu pegar um cartão de um veterinário, de olhar aquele cartão, eu vou ter uma impressão. Mesmo que essa impressão não seja consciente, que eu não consiga te dizer, olha, esse profissional é assim ou assado por causa dessa corzinha ou deste tracinho, eu tenho a impressão de esse profissional é confiável ou não é. É mais caro, é mais barato, é mais novo, é mais velho, é organizado, é desorganizado. Tudo isso você tem impressão por um cartão de visita, pela entrada do site, pela fachada da clínica, pelo sofá que a tua clínica usa, pelo tipo de TV, pelo jaleco do profissional. Então, tudo isso são pistas que eu vou dando para o cliente para ele confiar ou não confiar em mim. Para ele dizer assim, olha, esse tratamento vale. Ou dizer, não, esse tratamento não vale isso. Nossa, o cara me esfolou cobrando tanto. Né? Por isso que é importante a gente perceber que pista que a gente dá para o cliente. Quando eu entro num consultório e eu tenho lá um monte, aquelas cadeiras de longarina que o consultório adora, né? Aquelas cadeirinhas tudo juntinhas, assim, uma do lado do outro, ninguém pensa que o cliente não gosta de sentar colado no outro. Tem consultórios que as longarinas são até uma de costa para outra. Além de você sentar colado, você ainda encosta a cabeça no cliente que está atrás. Então, se eu entro num consultório que já tem as longarinas, de cara, eu já sei que vai demorar, que atende um monte de gente, que é mais barato, porque para ser mais caro eu preciso ter cadeira ou poltroninha individual. Tá? Então, é toda essa experiência de compra que eu preciso pensar no cliente. O principal motivo de um cliente hoje mudar de profissional, mudar de clínica, né? Mudar de profissional, é atraso, que é uma coisa que na saúde acham que é uma graça, né? Nossa, todo médico atrasa, todo veterinário atrasa, né? E é um dos motivos do cliente ficar mudar tanto e não se fidelizar. O segundo motivo é a higiene. Né? É a falta de higiene nas clínicas e nos consultórios. E onde é que a gente vê falta de higiene? Em primeiro lugar é banheiro. Então, você não sabe quem entrou antes, podia estar limpinho de manhã, mas clínica, consultório, não dá para ter uma pessoa que faz a faxina uma vez por semana. A clínica tem que ser limpa todo dia e tem que estar olhando esse banheiro toda hora. Passou um tempinho, tem que estar lá olhando. Outro lugar que eles notam a falta de higiene, no jaleco dos profissionais ou das assistentes dos profissionais. Então, jaleco com sangue, com marca de produto, de medicamento, punho preto, barra suja, né? Sapato. O cliente olha para o pé, você coloca o bichinho em cima da maca, óbvio que você vai olhar para o pé do profissional. O que se mexeu, abriu a porta, atendeu o telefone com a luva. Então, são coisas que o cliente está de olho e que para ele aquilo é falta de higiene. E o terceiro motivo é falta de atenção. Então, o cliente liga e fica um tempão no telefone, esperando alguém atender, ou aquele minutinho e não volta nunca mais para responder, ou liga para conversar com o profissional não retorna para ele, ou vai retornar 2 dias depois, ou não tem paciência de explicar. Tem cliente que pega rápido, tem cliente que você tem que explicar 10 vezes a mesma coisa. Quando é o primeiro cliente do dia, a gente explica com o maior cuidado do mundo como limpa a orelha do bichinho, como faz o curativo. Quando é o seu 10º cliente do dia, você já não aguenta mais falar a mesma coisa. Só que o 10º cliente é a primeira vez que está entrando na tua clínica. Então, ele está avaliando a tua higiene, não importa que ele chegou às 7 da noite. Ele vai avaliar a higiene, não quer saber se já passou o dia inteiro, quantos animaizinhos passaram por lá. Né? Então, são os 3 principais motivos que o profissional tem que estar atento para não perder o seu cliente. Ou seja, é um conjunto de detalhes que fazem a diferença. Muita diferença. Né? Quando a gente fala em excelência em atendimento, a gente fala na atenção obsessiva aos detalhes, porque é isso que diferencia hoje uma clínica da outra. Quando você diz que o profissional, que o cliente analisa até um cartão do profissional, inclusive considerando coisas do inconsciente, ou seja, é quase uma análise psicanalítica da situação. A semiótica ela trabalha com isso. O que um símbolo remete lá na tua cabeça, que é diferente da cabeça do outro. E não necessariamente baseado no consciente.
Não, para o consciente é muito pouco. Né? Essa primeira impressão, ela é bem mais inconsciente. Entendi. Só que isso já está no nosso dia a dia. Se você olha, vamos pensar assim, eu vou no veterinário que a fachada dele é vermelha. Eu vou olhar e eu vou ter a impressão do quê? Sangue. Sangue. É diferente de eu ir numa loja de lingerie que a fachada é vermelha. Então, para lingerie eu uso o vermelho, para o veterinário não dá para eu usar o vermelho. Está no inconsciente, eu não preciso explicar isso para as pessoas. Elas passam e falam, aqui dói. Aqui vai ser muito rápido, aqui vai ser muito agressivo. Aqui não é higiênico. Aqui não dá para trabalhar higiene. Sangrar. Higiene e vermelho não dá para trabalhar junto. Já está lá pronto. Né? Só que aí a gente olha e fala assim, eu adoro vermelho. Como a minha mesa é vermelha, então eu vou pôr a minha fachada vermelha. Né? E aí, depois reclama, não entra paciente aqui. Só entra paciente quando o cachorro está sangrando. Foi isso que você pôs lá na porta. Você está dizendo, quando o cachorro estiver morrendo, é aqui que você traz. Verdade. Gleice, eu acho fantástico o teu trabalho, porque a gente não tem essa educação, a gente não teve isso na formação, a gente não sabe disso. Sim, com certeza. E aí o profissional acaba fazendo, né, eu me incluo nisso, uma série de erros, e onde você não tem o resultado que você espera, apesar de tanto investimento técnico. E, infelizmente, ele não entende que faltou gestão, ele continua investindo no técnico. Exatamente. Isso eu vejo acontecer sempre. Estou sem paciente, a coisa está caindo, então vou fazer mais um curso. E vai lá e faz mais uma especialização. Acho que eu vou fazer mais uma pós. Mais uma pós, exatamente. Ou então vai comprar equipamento. Aí, então eu vou lá e vou comprar um equipamento novo. Mas não percebeu que o problema não está no atendimento, o problema está na entrada. O paciente não está entrando, ou então não está ficando. E mais uma especialização ou mais um equipamento não vai mudar essa situação. Inclusive é tema da próxima pergunta. Como é que cobrar, né? Como cobra? Ou o profissional está achando o teu trabalho caro porque você não está agregando um valor por ao isso seu que trabalho. Ele não fica. Isso. Ele até vai, mas ele não fica. Mas ele não fica. E se fica, não indica. Tá? Os motivos da pessoa não indicar, ou é porque achou o teu trabalho que não vale, porque não existe caro, existe não vale. Todo mundo sabe que, de repente, uma pizza custa R$30, mas já pagou 50. Ou já pagou 80, certo? Só que a pessoa não disse que foi caro, ela disse que foi um luxo, que foi um mimo, que ela se deu esse direito. Né? Então não tem o caro, tem o vale ou não vale. Então ele vai e acha que não vale. Ou seja, paguei muito caro e eu estava esperando receber mais por isso. Não mais do conhecimento técnico. O animalzinho sarou. Mas eu estava esperando estar num lugar mais aconchegante, ter o cafezinho para mim, ter o cantinho para o meu bichinho, ter uma tigelinha individualizada para ele beber a aguinha dele, ter o cantinho para ele fazer o xixi. Não importa, eu estava esperando uma experiência de compra diferenciada por esse valor que eu paguei. Tá? Aí eu pago mais. Agora, quando eu não tenho essa experiência diferenciada, eu olho e é tudo igual. É igual um, é igual o outro. Que diferença faz eu ir nesse veterinário ou eu ir naquele? Já que a diferença não tem ou é pequena, eu vou no mais barato. Eu vou no mais barato. Vai me dar a receita do mesmo jeito, vai receitar o antibiótico, o corticoide, vai receitar do mesmo jeito. Então eu saio de lá do jeito que eu entrei. Por quê? Porque eu estou vendendo receita. Tá? Se eu vendo receita, eu vou comparar preço. Você, o do lado, do lado, do lado. Agora, se eu vendo experiência de compra, é diferente. Então, é a forma como você é atendido, é te ouvir, é entender como funciona a sua crença, é te ajudar a dar esse medicamento, é verificar se o seu cachorrinho melhorou, é fazer o pós-atendimento, é ligar para esse cliente, é trazer esse cliente de volta, é ensinar prevenção. Dá para fazer um monte de coisa. Mas aí é questão de escolha. Eu quero vender só o atendimento ou eu quero realmente vender um processo de atendimento. Quando eu vendo um processo, as pessoas falam, comentam, põem no Facebook, indica para o outro. Quando eu vendo atendimento, fica naquilo. Você tem um concorrente enorme, né? Você tem vários outros concorrentes ali do teu lado. Perfeito. Gleice, na tua experiência, qual é o profissional da área de saúde que é mais carente disso? Existe isso? Existe um tipo de profissional? Existe uma área? Olha, a saúde é carente em si por causa da mentalidade que a saúde é formada. Né? Formam-se profissionais para atender, que isso é perfeito, né? Para atender, para pensar em saúde pública, para pensar em prevenção, para pensar em pesquisa, isso é maravilhoso. Agora, a gente precisa entender que esse profissional vive do consultório dele. E se ele vive do consultório dele, ele tem que aprender a administrar um consultório.
Na situação de hoje, há 30 anos atrás não precisava, não tinha concorrência, né? A situação de mercado era outra, mas hoje precisa. E aí tem algumas áreas que ainda têm uma mentalidade muito forte nesse sentido caritativo, né, do atendimento. Então, a área da veterinária é uma delas, né, a área da fonoaudiologia também é uma área que essa mentalidade é muito forte. Na medicina já não é tanto. Né? Eu sempre falo uma coisa para os profissionais. Eu acho que a saúde tem o seu lado social. Concordo plenamente, é o lado humano da gente, não só a saúde. Todo mundo tem o seu lado social, somos pessoas, vivemos com outras pessoas. Faça caridade, mas faça caridade para quem precisa. Não faz caridade para aquele que vai no consultório e não quer pagar porque é sem vergonha. Ele vai atravessar a rua e vai comprar o celular, certo? Então tenha seu projeto social, mas para quem precisa. Perfeito. Gleice, eu gostaria que você deixasse o seu contato, para que o nosso telespectador entre em contato caso tenha alguma dúvida, enfim, caso queira fazer alguma pergunta. Tá. Então, assim, meu blog é www.aconsultora.com.br. Meu e-mail é gleice@aconsultora.com.br. Gleice, adorei a conversa, vou utilizar como profissional, Eu que mas agradeço. também como pessoa, né? A gente, né, como consumidor, melhor dizendo, né? A gente está aí peregrinando entre médico, dentista, veterinário, psicólogo, fonoaudiólogo, e a gente vai passar a reparar isso de uma forma diferente. Obrigado. Eu que agradeço. Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer. Toda terça-feira, uma nova edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, www.tvmundi.com.br. Até semana que vem, uma nova entrevista aqui no programa Mundo Animal. Muito obrigado.